Preste atenção e deixe Deus falar com você. Palavras de fé, com Bispo Palhano Rocha. Na fé de Neemias. E é que as primícias da nossa massa, as nossas ofertas alçadas, o fruto de toda a árvore, o mosto e o azeite, traríamos aos sacerdotes as câmaras da casa do nosso Deus, e o dízimo da nossa terra aos levitas. E o que os levitas receberiam, os dízimos em todas as cidades da nossa lavoura. E que o sacerdote, filho de Arão, estaria com os levitas quando estes recebessem os dízimos. E que os levitas trariam os dízimos dos dízimos à casa do nosso Deus, as câmaras da casa do tesouro. Preste atenção. Essa foi, olha para mim um pouquinho, esta foi sempre a ordem de Deus. Quem era Neemias? Neemias foi aquele sacerdote que era copeiro do rei. E um dia Neemias soube que a sua cidade estava em ruína. A sua cidade estava em ruína. Neemias pediu ao rei homens para que ele ajudasse e ele pudesse ir até lá e construísse aquela cidade, levantasse o muro. Olha para cá, gente, e construísse o muro. Neemias era esse homem. Neemias deixou toda a cidade construída, a muralha, organizou tudo e deixou aquela cidade abençoada. E disse para eles obedecerem. Eles tinham que ser fiel a Deus. Neemias foi embora e deixou aquela cidade na mão dos sacerdotes. Naquela época as cidades eram como esses condomínios grandes. Havia muro e portão. Havia ordem para entrar e para sair. Neemias deixou tudo organizado e foi embora. Vamos continuar aqui. Em Neemias 10, 37 ao 38, que é o que está escrito, né? Acontece uma cerimônia de renovação de concerto. O dízimo é mencionado entre as estipulações do concerto. Após 12 anos em Jerusalém, o seu belo trabalho na reconstrução das muralhas, Neemias retornou à Pérsia. E logo após sua partida, a condição espiritual do povo começou a deteriorar-se. Os sacerdotes perderam de vista seu elevado chamado, trazendo um profano chamado Tobias, que era amonita, para se instalar no templo. Nesse tempo, o povo parou de dizimar. Olha para mim de novo. Eu quero que você aprenda tudo. Eu quero você consciente que é Deus. Neemias foi aquele homem que construiu a muralha. Por que Neemias construiu essa muralha lá? Porque os seus antepassados estavam enterrados lá. Né? A história diz que os seus antepassados estavam enterrados. E Neemias veio naquela cidade destruída, devido ao seu familiar enterrado lá. Então ele pediu ao rei para reconstruir. Quando Neemias chegou lá para reconstruir a cidade, esse Tobias, porque até hoje é assim. Quando um lugar não tem comércio, não tem renda financeira, nenhum político se interessa por ele. Vocês sabem disso. Quando a cidade é pequena, não tem renda, os políticos não se interessam por eles. Os políticos só se interessam por lugares onde a renda é grande, onde tem comércio, onde tem indústria. E essa cidade era uma cidade dessa, que nenhum político se interessava por ela. Quando Neemias criou prazer no coração, gosto, de ir lá reconstruir a muralha, esse Tobias aparece.
Esse Tobias aparece fazendo profecia mentirosa. Por isso que eu tenho cuidado com vocês. Por isso que eu tenho tido cuidado com vocês. Esse Tobias está na Bíblia isso aqui. Você pode ler na Bíblia. Tobias apareceu. E ele apareceu e ele criticou Neemias de todas as formas. Ele foi contra a construção daquela muralha. Ele foi contra a reconstrução da cidade. Ele chegou com muitas outras autoridades e tentaram parar Neemias. Mas a Bíblia fala que Neemias, com seus trabalhadores, com uma mão trabalhava e com a outra vigiava. Você vê que até hoje, o que é que a Bíblia diz? Orar e vigiar. Você não pode só orar, não. Você tem que orar, mas vigiar. Ah, eu já estou orando. Tem que vigiar. Você tem que fazer as duas coisas. Não é só porque eu orei e deixo o pau rolar. Não, claro que não, irmãos. Nós temos que orar e vigiar. Enquanto Neemias estava lá na reconstrução, esse Tobias pelejou com profecia mentirosa, dizendo que queria profetizar. Neemias disse: eu não vou parar no meu trabalho. Porque a desgraça da gente é deixar que algo distraia a nossa fé. Ele queria distrair a fé de Neemias. Neemias trouxe um propósito: abençoar aquele povo, abençoar aquela cidade. Mas o diabo, usando pessoas, queria que Neemias parasse. Então trouxeram profecia mentirosa, fizeram de tudo. Mas Neemias, não estou nem aí. Eu vou continuar no meu propósito de fé. Eu vou continuar focado. Não vou deixar nada me distrair, nem do lado direito e nem do lado esquerdo. Eu vou continuar na reta. Amém, igreja? Quem está me entendendo? Faz assim, faz assim. Neemias disse: não vou permitir, não vou. Mas quando Neemias construiu, depois de 12 anos, Neemias ouviu falar que aquela cidade estava novamente em ruína. Não em termo físico, mas em termo espiritual e financeiro. Neemias ficou muito triste e foi lá na cidade. E quando chegou lá, os sacerdotes não vigiaram. Receberam Tobias na cidade. Tobias foi no ouvido deles e deu palavra, e eles creram, e o povo começou a perecer. O povo perdeu a fé para dar oferta, o povo perdeu a fé para dar dízimo, para obedecer a Deus, e aí a cidade começou a perecer, e o povo começou a ficar pobre, e o povo ficou desanimado. A Bíblia diz que Neemias voltou para a cidade, enxotou Tobias: vai embora, cai fora, Satanás. Para você ver como você tem que ter cuidado com as suas amizades. Cuidado com o que você escuta, irmão. Às vezes tem pessoas que você olha para a vida dela é toda destruída, mas ela é boa em dar conselho, é ou não é? É? Agora, como é que alguém tem um casamento destruído e quer falar sobre casamento para mim? Como é que alguém não tem sucesso financeiro e quer falar de sucesso financeiro para mim? Então são coisas lógicas que nós temos que ser inteligentes. São coisas lógicas. Lógicas, irmão. Eu tenho que dar ouvido ao assunto que aquela pessoa tem sucesso. Ela tem sucesso, então eu quero aprender. Vamos lá, fala. É aí onde muitas pessoas se perdem. Elas se perdem, são inocentes. São levadas pelo ouvido. São levadas pelo sentimento do coração. A Bíblia manda que eu repreenda sentimentos errados no meu coração, para que as coisas dê certo na minha vida. Eu não posso perder o foco do que eu quero. Então Neemias voltou naquela cidade. Vamos dar continuidade aqui. Também entendi que os quinhões dos levitas não se lhes davam, de maneira que os levitas, os cantores que faziam a obra, tinham fugido cada um para a sua terra.
E quando Neemias tomou conhecimento, voltou inesperadamente e viu a queda espiritual do povo e dos seus dirigentes. Seu primeiro ato foi expulsar Tobias do templo e reconsagrou o lugar. Depois chamou os levitas de volta e solicitou ao povo que trouxessem seus dízimos ao Senhor. O fracasso do povo em trazer os dízimos ao Senhor foi influenciado por aquilo que estava acontecendo no templo sob a direção dos sacerdotes. O fato de o templo ter sido profanado e as ofertas usadas indevidamente levou o povo a perder o seu zelo e fervor, e com isso relutavam em devolver o dízimo. A tesouraria da casa do Senhor era suprida pobremente. As reformas de Neemias trouxeram uma inspiração novamente ao povo, de voltar a devolverem os dízimos ao Senhor. Neemias, sabendo que o povo estava retendo o dízimo pela péssima administração dos sacerdotes, lembrou o povo de seu compromisso com o templo. Olha para mim agora. Neemias foi lá, voltou depois de 12 anos, viu a cidade financeiramente arrasada, viu que muita gente tinha saído da cidade. Ele chegou lá e expulsou o mal. Quem era o mal? Tobias. Saia, mal. Vocês viram quando Deus me usou hoje aqui para dizer, Deus falou que vai fazer uma varredura na sua casa, que você não se entristeça com o que Ele vai fazer. Que é isso, bispo? Pois é, Ele sabe por quê. Ele sabe que talvez essa limpeza vai te causar tristeza, Ele sabe. Mas Ele falou para você não se entristecer, que vai ser bom para você. Amém? Amém? Quem foi que ouviu isso? Levanta-se a mão. Ele falou para você não ficar triste. Não fica triste. Neemias chegou lá, expulsou o mal, fez uma varredura na cidade. Pá, bota para fora que não presta. E foi atrás de todo o povo levita, dos que louvavam, adoravam. Neemias foi lá e trouxe o povo de volta. E disse, vamos fazer uma reconsagração, ou seja, vamos nos consertar. Vamos nos consertar todo mundo. Vamos fazer uma nova aliança com o Senhor. E o Senhor vai voltar a abençoar isso aqui. O Senhor vai voltar a prosperar. Vai dar saúde, vai dar bênção para todos nós. Foi o que Neemias fez. Preste atenção. Vamos continuar. Porque aquelas câmaras, os filhos de Israel e os filhos de Levi devem trazer oferta alçada. O que é uma oferta alçada? É uma oferta especial, alçada do grão, do mosto, do azeite. Porquanto ali estão os vasos do santuário, como também os sacerdotes que ministram, os porteiros e os cantores, e que assim não desampararíamos a casa do nosso Deus. O Senhor esperava que tanto os sacerdotes como o povo cumprissem suas responsabilidades. Este fracasso da parte dos sacerdotes e levitas tinha de ser corrigido. A reforma restaurou a confiança do povo em seus dirigentes. No livro de Neemias é declarado que o dízimo impõe responsabilidade não só sobre o doador, mas também sobre o recebedor. Amém? Ou seja, a bênção não vem só de vocês, vem da minha parte. O altar de Deus é o recebedor. Deus é o recebedor. Como é que Deus fala no livro de Malaquias, capítulo 3, versículo 10? Trazei todos os dias na casa de quem? De casa de quem? Então aqui tem que ter bênção. Você não vai depositar o teu dinheiro numa casa, num banco falido, vai?
Vai? Claro que não. Não, mas eu peguei o meu dízimo, eu dei para o irmãozinho que estava passando fome. Como é que é? Como é que é? Você deu o teu dízimo ao irmão que está passando fome? Mas a Bíblia fala que é a casa do tesouro. A bênção de Deus, no lugar onde eu vou dar minha oferta e meu dízimo, tem que ter a bênção de Deus lá. Aí a pessoa fala assim: não, mas a igreja aqui já está bonita, ela é rica, então, pois é. Aí você vai escolher uma pobre? Você vai escolher um banco falido, um banco fraco, para poder colocar ali a tua obediência, a tua fé? E a palavra não vai se cumprir na tua vida, não? Foi o que Tobias pregou para o povo naquela época. Tobias pregou exatamente isso. E o povo fracassou. E o povo quebrou. E o povo ficou na miséria. Mas quando Neemias chegou, que reconsagrou o templo e ensinou o povo a ter a fé em Deus, a palavra de Deus fala que tudo aconteceu diferente. Olha o que diz aqui em Neemias 13:14. Olha aí embaixo. Por isso, Deus meu, lembra-te de mim e não apagues as beneficências que eu fiz à casa do meu Deus e para seu serviço. Amém? Amém? Neemias disse: Senhor, nunca deixa de abençoar a minha vida, tanto pelo que eu servi a tua casa, pelo que eu prestei de obediência ao teu altar. Nunca esqueça, mas me abençoa. Diga graças a Deus. Fique de pé no nome do Senhor Jesus.